Eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que Ele deseje, sabendo que Ele vai comigo. Eu serei curada na medida em que eu permitir que Ele me ensine a curar. Causa e efeito. Nada e tudo não podem coexistir. Acreditar em um é negar o outro. O medo, na realidade, é nada, e o amor é tudo. Sempre que a luz penetra na escuridão, a escuridão é abolida. O que acreditas é verdadeiro para ti. Nesse sentido, a separação ocorreu e negá-la é meramente usar a negação de maneira imprópria. Porém, concentrar-te no erro é apenas mais um erro. O procedimento corretivo inicial é reconhecer temporariamente que existe um problema, mas só como uma indicação de que é necessário uma correção imediata. Isso estabelece um estado na mente no qual a expiação pode ser aceita sem adiamento. Tudo deve-se enfatizar que, em última instância, nenhuma transigência é possível entre tudo e nada. O tempo é essencialmente um instrumento através do qual pode-se desistir de toda transigência a esse respeito. Ele apenas parece ser abolido por etapas, porque o tempo em si mesmo envolve intervalos que não existem. A criação equivocada fez com que isso fosse necessário como medida corretiva. A declaração, abre aspas, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, fecha asas, só precisa de uma leve correção para ser significativa neste contexto. Dois pontos, abre asas. Ele o deu ao seu Filho unigênito, fecha asas. Nada e tudo não podem coexistir. Acreditar em um é negar o outro. O medo, na realidade, é nada, e o amor é tudo. Sempre que a luz penetra na escuridão, a escuridão é abolida. O que acreditas é verdadeiro para ti. Nada e tudo não podem coexistir. O medo é nada. O amor é tudo. O medo, ele acontece quando nós acreditamos nas coisas do mundo. Porque todas as coisas do mundo têm um selo de medo. É o medo da perda, é o medo de que possa não funcionar, é o medo que possa estragar, é o medo que de uma hora para outra a gente fique sem, é o medo da falta. Então as pessoas fazem planos de doença,
porque tem medo que a doença pode acontecer e eles não tenham como pagar. Eles fazem seguros de todas as coisas porque não estão seguros. E se não estão seguros é porque estão com medos. Tem seguro da cadeira, tem seguro do prato, tem seguro do copo, tem seguro da TV, tem seguro de... Tu vai comprar uma coisa na loja, eles já fazem um seguro. Para o caso de estragar. Para o caso de não funcionar. Mas então você está me vendendo uma coisa que você que está vendendo não tem segurança que funciona. Não, a gente tem, mas é bom o senhor estar seguro. Mas eu não estou com medo. Porque o medo, ele está associado à insegurança. E aí as pessoas pagam para se sentir seguros. Se depois, se a coisa estragar ou se deixar de existir, que segurança você tem? Tudo que está no mundo está relacionado com medo. Por trás de tudo há um medo. Há uma manifestação de medo. Já o amor é tudo. O que é tudo não está em partes. Então não há insegurança que possa faltar, ou que possa não ter, ou que possa parar de funcionar. Porque o amor, ele é tudo. E o medo é nada. Por quê? Porque o medo está associado às coisas que não são nada, que são pó, e o pó é nada. Tudo vem do pó, e tudo ao pó voltará, e o pó é nada. E o nosso medo é com relação ao nada. O corpo não diz lá no livro do Gênesis que é pó e água. Lá diz que o corpo de Adão foi feito de lama. Lama é pó e água. A ciência diz que o corpo é pó e água. Concorda? E diz que é sim, de acordo com como está na Bíblia, no livro do Gênesis. Pó é pó e volta para o pó, e água evapora. Então o pó, o que pertence ao pó volta ao pó, e o que pertence à água volta à sua origem, evapora, sobe para as nuvens, condensa, chove e vai para os rios, volta ao ciclo natural da água, né? E o pó volta ao ciclo natural do pó, que nada se perde, tudo se transforma, inclusive o pó, porque é do pó que saem todas as coisas. O pó com água é que a árvore cresce, que você tem madeira. O pó com água você tem tijolos que fazem as construções. O pó do cimento misturado com água é que solda os tijolos das edificações, ou forma blocos de concreto com que você faz as edificações. O metal é tirado da terra, que é pó e água. O aço é derretido, ele fica líquido, e aí você transforma, dá uma forma a ele. Tudo você dá forma. O plástico também você dá a forma, porque é líquido derretido, do resíduo do petróleo, que é líquido. Então tudo isso, se você olhar, como já disse alguém, tudo que é sólido se desfaz no ar. E é assim, tudo se desmancha no ar, tudo se desfaz no ar, tudo se desconstrói. Então isso é nada. Nosso corpo também. Veja o medo que as pessoas têm com relação ao corpo. De que o corpo adoeça, aí fazem seguro de doença. Eles chamam por aí, se vocês, para não confundir, eles dizem que é seguro saúde. Mas a saúde ninguém pode assegurar a você. Então, o seguro é para doença. Eu chamo de seguro doença, né?
fazem seguro de vida. Mas quem pode assegurar que você não vai morrer? Então um dia uma moça me ligou querendo me vender um seguro de vida. Eu disse, não, eu não preciso de seguro de vida porque eu sou imortal, eu não vou morrer nunca. Aí ela riu, não, mas tem muitos benefícios se o senhor fizer o seguro. Por exemplo, o senhor, nesse seguro que eu estou lhe oferecendo, o senhor tem garantido o transporte até o crematório, se o senhor escolher ser cremado. Eu disse, é mesmo. Então, por exemplo, se caso o corpo vier morrer, o seguro leva meu corpo até o crematório. Eu disse, mas leva de Uber ou como é que é levado? Porque se for aqueles mototáxi eu não quero, porque eu tenho medo de cair da moto e morrer de novo. Aí ela começou a rir. Também eu comecei a dizer por que eu não queria o seguro, e comecei a argumentar que era bom ter o seguro de vida. Eu disse, mas vocês asseguram, se é um seguro de vida, vocês vão assegurar que eu vou ficar vivo, que eu não vou morrer, é isso? Mas então por que vocês estão dizendo que se eu morrer, vocês levam o corpo até o crematório? Vocês estão dizendo que eu vou morrer, é isso? Então vejam como o medo está em tudo. E como as pessoas aderem a isso, em busca de segurança. Quem vai em busca de segurança é porque não está seguro. Paga para alguém, para esse alguém dizer, não, agora você está seguro. Será que está? Será que alguém pode te assegurar alguma coisa? Não. Então, o que a gente vê? Eles jogam com o medo. Na verdade, eles vendem a ideia de que você não precisa ter medo, porque se você pagar para mim, você pagar aquilo, você pagar aquele outro, eles vendem essa ideia. Vocês vejam o que é o medo. Mas agora vamos voltar de novo. Mas medo de quê? O medo está associado, porque não é para confundir tudo com nada. Tudo é uma coisa e nada é outra coisa. O medo é nada, o amor é tudo. Se essas coisas são feitas de nada e vão voltar a isso, e nós estamos fazendo agora na quaresma a meditação do pó, todos os dias eu me volto para os lados e digo, eu sei que essa mesa é feita de pó, e como é pó, o pó voltará. Se ela deixar de existir, se for destruída ou desconstruída, eu tenho medo de quê? Não tenho. Porque eu sei que ela é pó e o pó voltará. O meu corpo é a mesma coisa. Eu sei que o pó é nada. E o amor é tudo. O meu investimento vai ser no amor, que é tudo, e não no nada. Mas nós investimos, outro dia até teve um exercício que dizia que a gente se sente seguro se tiver um montinho de papéis verdes, se referindo ao dinheiro, ou uns pedacinhos circulares de moeda, que isso vai nos dar segurança. Não dá. Porque um dia tu tem, outro dia tu não tem. Agora tá, agora não tá mais. Tudo é muito incerto e muito inseguro. A nossa segurança ela tem que estar em Deus, tem que estar no amor, que isso é tudo. E não, porque quando nós acreditamos no medo, ou você está com medo ou você está no amor. E se você acredita no medo, então você reforça a tua crença no medo. Cada vez que tu acredita no medo, você reforça a tua crença no medo. E não é só o medo que a taça de cristal caia no chão e quebre que você tem. Você daí tem medo. E cada vez que você olha para a taça e diz, ah meu Deus, estou com medo que ela caia e quebre, cada vez você reforça mais o medo na tua mente.
E quanto mais medo você tem menos amor, porque ou é uma coisa ou é outra. Mas eu posso ter uma taça de cristal, eu posso ter uma cadeira, uma mesa, uma televisão, um celular, um carro, pode ter tudo o que você quiser. Quando diz busca o primeiro reino e tudo mais te será dado por acréscimo, quer dizer isso. O reino é o amor. Agora você pode ter, porque você não vai ficar com medo de perder as coisas que você tem. Quando eu disse agora você pode ter, agora você tem tudo. Corrigir. Agora você tem tudo, então pode ter as coisas também, que são feitas do nada. Porque se você tem tudo e tem o amor, no amor não, o amor exclui o medo. É como acender a luz na escuridão. O medo desaparece, ele vai embora. Pode ter todas as coisas que você quer, mas você sabe que é pó. E o pó pode voltar ao pó. Não há por que ter medo de mais nada. Tem que ter confiança no amor. Só isso. O que acreditas é verdadeiro para ti. Nesse sentido, a separação, grifado, ocorreu, e negá-la é meramente usar a negação de maneira imprópria. Nesse sentido, a separação ocorreu, então não há que negar a separação. E como ocorreu a separação? Quando eu escolho, e como nós estamos estudando a lei de causa e efeito, mas eu não escolhi o medo, eu não escolhi o sofrimento, eu não escolhi sentir culpa. Não. Por quê? Porque isso não está escrito na laranja do pomar do vizinho. O que a laranja mostra para mim é a parte da beleza física. Então ela mostra a cor amarela, ela se mostra saborosa, se mostra uma tentação para que eu sinta desejo de comê-la, então eu vou pular a cerca e vou pegar a laranja. Depois é que vem a culpa e vem o medo. É efeito, não é causa. Ninguém em sã consciência vai escolher o medo. Mas levado pelo desejo de ter coisas e de usufruir das coisas, e nós fazemos essa escolha, e depois a gente vai descobrir como aqui tudo tem dois lados, que do outro lado estava o medo. A gente descobre isso depois. Mas mesmo assim, depois nós negamos. Porque nesse momento que eu pulo a cerca para pegar a laranja do vizinho, eu escolhi a separação. E quando eu me separo, eu me sinto sozinho e com medo. Agora eu tenho medo do vizinho, eu tenho medo de que alguém possa ter visto, eu tenho medo que alguém me denuncie, eu tenho medo de mim mesmo, porque eu me dou conta de que eu sou capaz de fazer isso, de tirar a laranja do meu vizinho, e tenho medo de Deus, porque acredito equivocadamente que Deus, que tudo vê, pode me castigar. Vejam como o medo é. E, no entanto, ele está fundamentado no nada. Porque a laranja, cadê a laranja que eu roubei do vizinho? Deixou de existir. Se alguma coisa deixa de existir é porque é nada. O amor, ele é eterno, por isso ele é tudo.
A laranja é passageira. Agora está, agora não está. E se uma coisa está e depois não está, é nada. É fácil da gente avaliar, não é? Você pode ter as coisas, mas não pode ter medo. E se você sabe que as coisas são feitas de pó e ao pó voltarão, você não tem medo da perda, não tem medo de ficar sem, tá? E aprende que, como tudo é causa e efeito, não deve pular cerca para pegar a laranja do vizinho. Porque, como consequência, você vai sentir culpa e medo. E isso é sofrimento. E o sofrimento vai se manifestar no corpo físico. Porém, concentrar-te no erro é apenas mais um erro. O procedimento corretivo inicial é reconhecer temporariamente que existe um problema, mas só como uma indicação de que é necessária uma correção imediata. Nós temos que nos dar conta, se nós estamos com medo, nós temos que nos dar conta que isso é um problema. Se eu estou com sofrimento, isso é um problema. Isso é bom a gente sentir, não é um sentimento agradável. Mas isso vem para nos mostrar que tem um problema. Mas não adianta você ficar examinando o problema. O problema surge para você se dar conta que tem que dar uma solução imediata. Como que eu vou solucionar isto? O Espírito Santo utiliza tudo para a nossa salvação. Tá? Salvação do quê? Do medo. Que se desenvolve em dor, sofrimento, tristeza, angústia. São manifestações de medo. Porque as manifestações de amor são alegria, paz, felicidade. Só existem dois sentimentos, amor e medo. O medo se manifesta de milhares de formas diferentes. São as 1000 faces do medo. Outro dia eu estava falando lá da sala do rei no Butão, e eu dizia, vocês lembram que tinha 1000 imagens de Buda de um lado da sala, imagens estatuetas, e do outro lado 1000 desenhos de Buda. Cada um dos desenhos, um diferente do outro. Cada uma das estatuetas, uma diferente da outra. Todas de Buda. Posições diferentes. Já é difícil imaginar 10 posições, imagine 1000. 1000 em estatuetas e mais 1000 em desenhos. E para que serve isso? Quando eles têm dúvida de alguma coisa, eles ficam passeando naquele corredor, observando aquelas imagens. São 1000 possibilidades de um lado e mais 1000 possibilidades do outro. E 1000 não é um ponto final, é um ponto simbólico. De quantas formas o medo pode se apresentar? O amor só se apresenta como alegria, paz e felicidade. Já o medo tem 1000 caras diferentes, de cada lado. Então 1000 mais 1000 e vai multiplicando. Por isso é difícil identificar o medo e por isso é difícil identificar a causa, porque esse embaralhamento é para tu não achar a causa mesmo, para tu não conseguir a cura. Mas aqui então nós vamos aprender que quando nós lembrarmos de alguma coisa que está lá na nossa memória que não está resolvido, pode vir um sentimento de tristeza, de angústia, de
de mágoa. As mágoas escondem a luz do céu em mim, né? As mágoas formam uma camada de nuvens, e aí eu fico no escuro, e no escuro eu não sei o que fazer, nem para que lado eu vou, eu fico perdido. Mas as mágoas são como as nuvens, se tu fizer assim, tu passa para o outro lado, e isso é uma questão da vontade. Então o que ele diz? Quando vier, não fica examinando o problema. Isso não serve para nada. Fica buscando a solução. Eu tive um serviço mal feito recentemente, e quando eu pedi para a pessoa refazer o serviço, ele ficou se esvaindo. Então vou ver se vou lá para ver se tem alguma inconsistênciazinha. Eu digo, a inconsistência é total. Tem que fazer tudo de novo. Não está certo o que foi feito. Mas eu vou ver se tem alguma pequena inconsistência. E eu dizia, é total. Mas eu vou mandar alguém dar uma olhada. Não, já manda alguém para refazer. Não tem que olhar. Eu já olhei, já disse. Mas não sei. Querido, eu não estou querendo achar culpados ou ficar discutindo o problema. Eu quero é achar a solução, porque sem nós solucionarmos, nós vamos ficar mastigando essa coisa de um lado para o outro, de um lado para o outro. Vamos ficar dias e dias nessa mastigação e não vamos encontrar a solução em lugar nenhum. Se for lá, é para solucionar. E aí, a pessoa veio e chegou lá. Eu disse, a solução para isso aqui que está errado é essa. Mas é porque não me disseram. Eu digo, é porque não perguntaram. E não fui eu que contratei o serviço. Foi uma outra empresa que eu nem autorizei a fazer. Mas já que fez, então agora tem que refazer tudo de novo. Aí a pessoa diz, pois é, então vou refazer tudo. Do jeito certo, com alegria e contentamento. Pode ter certeza, seu Jorge. Essa é a solução. Não tem outra solução. Então não adianta ficar mastigando o problema. Isso não resolve. Então a gente tem, quando tem um problema, é para achar a solução. Vamos solucionar. Se tem que desfazer, se tem que fazer de novo, se tem que corrigir, se tem que perdoar, se tem que pedir perdão, é aqui e agora. Como dizem por aí, bora já. Agora mesmo. Agora. Por isso os problemas aparecem. Porque eles denunciam que tem alguma coisa que não está certa com a gente. Em algum lugar, em algum ponto da tua existência, aconteceu alguma coisa sem amor. Sem amor é um erro. E se tem alguma coisa errada, erros são faltas de amor. São falta de amor. O único remédio para a falta de amor é o amor perfeito. O amor perfeito é expiação. Expiação é corrigir. Então vou buscar uma solução porque eu quero corrigir. É assim que a gente sai dessa. É assim que a gente volta para a paz e para a alegria do reino na nossa mente. Agora. Isso estabelece um estado na mente no qual a expiação pode ser aceita sem adiamento. Contudo, deve-se enfatizar que, em última instância, nenhuma transigência é possível entre tudo e nada. O tempo é essencialmente um instrumento através do qual pode-se desistir de toda transigência a esse respeito. Ele apenas parece ser abolido por etapas, porque o tempo em si mesmo envolve intervalos que não existem. Então não é possível uma transigência entre tudo ou nada. Não dá para corrigir uma parte. Não, vou corrigir a metade, a outra não vou não.
Não, isso aqui eu não quero corrigir. Ou isso aqui eu não quero falar a respeito. Isso aqui deixa para lá. Isso aqui eu não quero mexer. Então, se você não quer mexer em alguma coisa, é porque não vai resolver a coisa. Tem que resolver tudo. Não tem transigência. Eu quero o amor. Eu quero a solução para estar inteiramente no amor. Não dá para ficar com um pouco de medo, não dá para diminuir o medo um pouco. Não, isso não resolve nada. O medo não tem como mensurar. Medo é medo. Não, na verdade não tem tamanho. A gente que diz, estou com um pouquinho de medo. Não tem pouquinho nem muito. É um dos princípios de milagres. Não tem maior ou menor. Tudo é um erro. Não há ordem de dificuldades e milagres, todos são o mesmo. Não tem maior nem menor. Não tem milagre maior e não tem milagre menor. Não tem erro maior nem erro menor. Não tem medo maior nem medo menor. Tudo é medo, tudo é erro, tudo é milagre. Então, tudo é amor. Tá? Todas as expressões de amor são máximas. Todas as expressões de amor são máximas. Agora eu tenho que corrigir aqui o meu vocabulário, porque eu digo tudo é medo. Não, ele está dizendo que não, que o amor é tudo e o medo é nada. Eu digo tudo é medo. Então, vejam como anda o vocabulário da gente. A gente fala as coisas e não mede as palavras, né? Tem que corrigir. Então, o medo é medo. Não tem maior ou menor. E o amor é o amor. E o amor é o máximo, o total. E todas as expressões de amor são máximas. Se tem que corrigir, tem que corrigir. O tempo foi dividido em espaços, é isso? O tempo é essencialmente um instrumento através do qual pode-se desistir de toda transigência a esse respeito. Ele apenas parece ser abolido por etapas, porque o tempo em si mesmo envolve intervalos que não existem. Quais são os intervalos do tempo que não existem? Passado e futuro. Passado e futuro. Que são intervalos de tempo, porque só existe o presente. Então só existe agora, por isso que ele diz que o tempo não tem etapas, que a gente pensa que pode dividir em etapas. Então, vou fazer isso hoje, vou fazer isso amanhã, vou deixar aquilo para lá. Não, tudo só existe agora. Então, faz agora. Bora agora já. A criação equivocada fez com que isso fosse necessário como medida corretiva. A declaração, abre asas, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, fecha asas, só precisa de uma leve correção para ser significativa nesse contexto. Abre asas. Ele o deu ao seu Filho unigênito. Fecha asas. Ele o deu o quê? A seu Filho unigênito? O mundo real, o mundo verdadeiro. O mundo. Real, verdadeiro. Ele o deu o mundo ao seu Filho unigênito. O que é unigênito? É único. É um único gen. O que é o Filho unigênito? Somos todos nós. Porque todos nós somos os filhos de Deus e somos um único gen. Por isso, unigênito. Não tem diferenças entre um e outro. Somos apenas porque acreditamos na separação. Então, mesmo que sejamos unigênitos, enquanto acreditamos na separação, nós não podemos ver a unidade em nós. Mas filho unigênito significa que
Somos todos nós o Filho de Deus, e o Filho de Deus é um só. Tá? E nós somos, na unidade do Pai e do Espírito Santo, somos o Filho. Cada um de nós é. Mas nós nos acreditamos que o Filho está separado em milhões de pedacinhos, ou cada um tem um gene diferente de origem. Não, a origem é um único gene. E nós nos separamos e fomos nos dividindo. Mas o gene original é o mesmo, é um só. Não tem, e por isso que temos que voltar à nossa origem. Deus deu o mundo a seu Filho. E não o seu Filho ao mundo. Ô Jorge, quando ele fala que o tempo é essencialmente um instrumento através do qual pode-se desistir de toda a transigência, então significa que o tempo vai passando e vai ter uma hora que não existe essa transigência entre tudo e nada. A gente um dia vai perceber isso, que o nada existe e que tudo é amor, é isso? É, que o nada não existe e que o amor é tudo. Tá? Então o tempo, o tempo está à minha disposição para a cura. Tá? Então, na verdade, o tempo não existe, né? Ele é só um instrumento. É um instrumento. Tá? É um instrumento que nós, por causa da separação, para viabilizar a cura, nós dividimos o tempo em intervalos. É ontem, hoje, amanhã. Por que esses intervalos? Porque nós arquivamos na nossa memória os intervalos de tempo. Então, em 1975, numa terça-feira de manhã, eu pulei a cerca para pegar a laranja do vizinho. Está arquivado lá. Tá? Depois tem um intervalo de tempo que eu não pulei mais a cerca. Depois eu pulei de novo. Então assim a gente vai guardando as coisas. Então quando nós vamos corrigir, nós vamos lembrar aonde está o erro. Porque senão a gente não ia conseguir acessar o tempo em que as coisas aconteceram. Mas na verdade ele só existe como esse instrumento para facilitar a expiação, que é a correção. Né? Quando nós expiamos tudo, ele deixa de existir. Como é o tempo deixa de existir? Você fica só no presente. Você não tem mais passado para corrigir. E não tem mais previsão de futuro. E como é uma pessoa que está inteiramente no presente? É assim, você traz para mim um pacote todo bonito e diz, Jorge, trouxe um presente para você. Naquele momento que eu fico olhando para o pacote e abrindo o pacote, eu estou totalmente envolvido no presente. Não lembro do passado, não lembro que existe da ideia de futuro, não lembro de nada. Eu estou intensamente no presente, só no presente. Não vejo mais nada. E o presente é o quê? Por que a gente dá um presente para alguém? Porque a gente quer dar alegria para a pessoa. Por isso que eu dou um presente. Como que eu vou dar uma alegria para uma pessoa? Eu vou pensar em alguma coisa que se eu der para ela, ela vai ficar feliz. E aí eu dou aquilo para ela. O objeto é o veículo com o qual eu levo até a pessoa a alegria. E quando eu estou abrindo o pacote que eu ganhei de presente, a hora que eu abro e vejo,
o presente, é só alegria. E quem deu fica como? Com alegria. Então ambos estamos no presente. Esse é o sentido da palavra dar o presente. É dar o presente, é fazer você ficar aqui. Não é isso que é o presente. É intensamente agora. Quando a gente dá um presente para alguém que está de aniversário, é para trazer a pessoa intensamente para o presente, para a alegria daquele momento. No Natal também, é para viver intensamente o Natal, ou a Páscoa, ou não precisa ter data nenhuma, né? É quando eu quero dar uma alegria para alguém. Então eu penso, o que a pessoa vai gostar? E aí eu escolho algum objeto, alguma coisa que eu acredito que possa dar alegria. Se eu acertar, a alegria irradia e aumenta para ambos, para quem deu e para quem recebeu. Assim funciona a alegria. E agora tu imagina uma pessoa nesse estado contínuo. Não tem preocupação com o passado e nem com o futuro. Quando ela estiver contigo, ela vai estar intensamente presente. Eu vou dizer como não é. Vou encontrar você, oh, como você está? Você lembra que há 5 anos atrás a gente teve lá em tal lugar? Não. Eu não vou levar você para o passado. Então, como você está? O que você pretende fazer o ano que vem? Eu não vou levar você para o futuro. Então eu vou ficar intensamente presente. Eu vou estar intensamente contigo. E isso irradia um bem-estar, uma alegria, uma segurança, porque nós já devemos ter tido a experiência de que você está com uma pessoa e você vê que ela não está ali. Ela está fazendo outra coisa, pensando em outra coisa. Aí você conversa com ela e diz, o que foi que eu disse? Ah, o que foi que você disse? Pois é, o que foi que você disse? Eu me distraí aqui, não lembro. Não lembra de nada, não se distraiu, estava ausente. A presença é o oposto da ausência. Então você pode estar do lado de uma pessoa e ela estar ausente. E você pode estar a uma distância grande de uma pessoa e ela estar intensamente presente contigo. Eu tinha uma pessoa que telefonava para mim, e daí quando estava no telefone ela ficava dizendo, mas não está falando comigo, né? E aí, você não sabe o que aconteceu ontem. Eu tenho que lembrar de dar água para aquela planta ali. Pois é, puxa vida, eu acho que eu esqueci de lavar a louça hoje. Eu digo, o que essa pessoa tá no telefone comigo? Qual é a minha função de ficar aqui no telefone para ela dizendo, com quem está passando? Você está falando comigo, mas está ausente, está prestando atenção em outra coisa. Vejo como é a ausência, como é o estado de presença absoluta. O amor, ele é presença absoluta. O que nos distrai e nos leva para o nada e para a ausência do presente, que é o oposto do presente, são as coisas do mundo que nos distraem aqui e ali, para lá. Se vocês têm alguma coisa que vocês não entendem, vocês têm que perguntar, tá? Não deixem passar. Porque às vezes o que a gente deixa de entender aqui, depois a gente pega uma outra coisa que depende do entendimento dessa, e o entendimento fica mais difícil, tá? Então sempre perguntem bastante. Quando tem uma coisa, isso aqui você explicou, Jorge, mas eu ainda não entendi esse ponto aqui, tá?
Estejam sempre atentos para perguntar quando precisa. Quando alguém pergunta, todos aprendem juntos, inclusive eu. Deve-se notar especialmente que Deus só tem um filho. Se todas as suas criações são seus filhos, cada um tem que ser uma parte integral de toda a filiação. A filiação, em sua unicidade, transcende a soma de suas partes. Todavia, isso fica obscuro enquanto qualquer uma de suas partes está faltando. É por isso que, em última instância, o conflito não pode ser resolvido até que todas as partes da filiação tenham retornado. Só então pode o significado da integridade, em seu verdadeiro sentido, ser compreendido. Qualquer parte da filiação pode acreditar no erro ou no incompleto, se assim escolher. Todavia, se o faz, está acreditando na existência do nada. A correção desse erro é a expiação, maiúsculo. Quando se diz lá na unidade do Pai, do Espírito Santo e do Filho, não se diz e de todos os filhos. Porque se todos são filhos de Deus, se todas são criações de Deus, então todos estão integrados, por isso unigênito, um único gênio. Assim sendo, cada um de nós é parte integrante do Filho unigênito do Pai. Tudo integra essa parte. Embora nós nos acreditemos separados, é porque nós acreditamos no equívoco, no erro ou no nada. E enquanto acreditamos no nada, nós estamos separados. Porque a separação é acreditar no nada. Acreditar na separação é acreditar no nada. Negar a separação também é um erro. Por quê? Porque ela está bem perceptível. Porque as pessoas se sentem muito separadas umas das outras. A filiação, em sua unicidade, transcende a soma de suas partes. Todavia, isso fica obscuro enquanto qualquer uma de suas partes está faltando. A filiação e sua unicidade transcende a soma de suas partes. Transcende a soma de suas partes. Eu vou falar para vocês de um experimento que ajuda a entender o que é transcender a soma das partes. Se você pegar 500 pessoas e colocá-las à noite num espaço muito escuro, você vai dar a cada uma delas um palito de fósforo. Quando você acende um palito de fósforo, você tem uma quantidade mensurável de luz. Dá para medir a luz que um palito de fósforo faz quando aceso. Se você pedir para cada uma delas ao mesmo tempo acenderem os palitos, você vai ter 500 palitos de fósforo acesos. Se você medir a intensidade da luz, você vai perceber que somando, pegando uma chama e multiplicando por 500, a matemática vai te dar um resultado.
mas a luz que 500 chamas de 500 palitos de fósforos acesos produz, transcende, ou é muito maior do que a soma das partes. Quando ele diz o que é, transcende, é maior que a soma das partes, transcende a soma das partes, é que quando nós estamos juntos, se somar todas as partes, nós transcendemos a soma. Nós somos muito mais do que a soma das partes, assim como a luz de um palito de fósforo multiplicado por 500. Matematicamente, tu obtém um resultado. Mas, na prática, a luz que você consegue transcende, é muito maior do que a soma de 500 palitos de fósforos acesos. É por isso que, em última instância, o conflito não pode ser resolvido até que todas as partes da filiação tenham retornado. Só então pode o significado da integridade em seu verdadeiro sentido ser compreendido. Agora nós vamos dizer assim, tá, nós somos bilhões de partes, porque considera desde, vamos pegar a ideia do Gênesis lá, de Adão, tá? Podemos não compreender essa ideia do início, do primeiro humano no planeta, ou do segundo, ou de Adão e de Eva, como seja, mas vamos pegar isso para ajudar a entender como seria. Você pega não sei há quantos milhões de anos, tá, essa ideia de que Adão chegou aqui, nesse plano, e todos os descendentes, todas as pessoas que já passaram por aqui, que já nasceram e já se foram, em todo o planeta, todas as que estão aqui nesse momento, todas as que vieram antes de nós, portanto, todas as que estão aqui nesse momento e todas as que ainda virão, vamos chamá-las de partes do mesmo e único Filho unigênito. Enquanto uma das partes estiver faltando, não se consegue entender o sentido da integridade, do que é o real sentido da integridade, da perfeita integração. A ideia é que isso a gente não vai conseguir nunca. Agora, se for assim, a ideia é que não. Mas não é lá fora que nós temos que unir as partes. É em nós. Então nós vamos avaliar. Desde que eu estou aqui, todas as partes com quem eu entrei em contato até agora, e eu entrei em contato com muitas partes que vieram antes de mim e que eu nem conheci, que eu apenas ouvi dizer, e com muitos contemporâneos que não vi, não os conheço, não sei nem onde estão, mas ouvi dizer de alguma forma alguma coisa a respeito. É essas partes em mim que eu tenho que juntar, que eu tenho que unir. Eu ouvi dizer que lá no Capaquistão, que eu não sei nem onde fica, teve uma pessoa que bateu na outra por um motivo que não justificava. E aí eu pensei naquilo e disse, que coisa! Como que uma pessoa pode fazer isso? E resolvi
guardar aquela informação comigo e agreguei um sentimento de raiva. E desintegrei a pessoa do meu filho unigênito. Eu separei ele. Esse não. Esse agora está separado de mim pela raiva. E os meus contemporâneos com quem eu tive alguma convivência, mesmo que seja por alguns instantes. Uma vez eu entrei num ônibus e estava muito lotado e alguém me deu um empurrão. Nem vi direito quem foi. Mas eu fiquei com raiva dele. Certamente não foi proposital. Tá lá. Aquela pessoa que quando eu entrei num ônibus muito lotado me empurrou. Não sei nem quem é. Nem olhei, não sei nem olhei, não sei nem se é homem, se é mulher, se é menino, se é moço, se é rapaz, se é adulto, se é adolescente. Mas tá lá. Raiva daquela pessoa. Tá na minha memória. Esse é a parte separada em mim. Então, enquanto houver faltando um só para integrar, eu não consigo compreender o sentido da integridade. Tem lá o meu avô, porque ele um dia disse uma coisa que eu não gostei quando eu era criança. Também. Fiquei com mágoa. E assim vai. Tá? As mágoas escondem o amor em mim e mantém a separação. Quem que tem que fazer esse trabalho de integração das partes sou eu. Na minha mente. Enquanto estiver faltando um só, eu não estou completo. Porque eu mantenho alguém aprisionado por algum sentimento sem amor na minha mente. É um trabalho que eu tenho que fazer em mim. É o sentido de salva a tua alma, que é a expiação. Que a gente tanto fala essa palavra aqui. É espiar para dentro de si mesmo e ficar procurando. Mas eu li num livro de história que teve um governante uma vez num país, que nem me lembro o nome, não sei nem onde fica, que foi muito mal para seu povo. Como eu tenho raiva dele. Eu nem me lembro onde nem me lembro o nome dele, nem me lembro qual país. Mas está lá, separado do amor em mim pelo sentimento de raiva. Integra. Como? Deus é o amor no qual eu perdoo. Deus é o amor no qual eu me perdoo. Deus é o amor no qual eu abençoo. Eu o perdoo, eu peço perdão, eu abençoo e peço sua bênção. Governante do país, que eu não lembro o nome, não sei onde fica, que eu ouvi, li lá num livro, que foi muito mal. Às vezes a gente, agora não se lê mais muitos livros, mas nós líamos muitos livros. Às vezes as pessoas ficavam com raiva do personagem do romance. As pessoas viam um filme e ficavam com ódio de um personagem. E guardavam aquilo consigo. E das novelas também, porque se passava, teve um tempo que novela era uma coisa impressionante. Há uns 15 dias atrás, em Paripueira, em Alagoas, teve uma sessão de cinema na praça. Então veio um caminhão com um telão bem grande em cima e foi anunciado aos quatro ventos que ia ter cinema na praça. Venha assistir de noite, era um horário da noite,
E traga a sua cadeira, porque cada um levava a sua cadeira, sentava lá na praça e ficava assistindo o filme. Isso era muito comum no Nordeste. E no sertão do Nordeste, nas cidades pequenas, não existia poder aquisitivo para o povo comprar uma televisão. Então o município comprava uma televisão e à noite levava a televisão para a praça e cada um vinha com a sua cadeira para assistir a novela. E ali as pessoas aprendiam a odiar os personagens maus da novela. O vilão, como se dizia, né? O bandido. E as pessoas guardavam ódio de um personagem. E o que é o personagem? É nada. Viu como o ódio está associado ao nada? E o ódio é uma manifestação de medo. Por quê? Porque era a pessoa má, a pessoa da qual a gente tinha medo. Então, eu escolho o ódio para manifestar o medo que eu tenho desse personagem. E o personagem é algo que não existe. É um personagem, é nada. Mas diz isso para as pessoas. Eu tive um funcionário que, numa empresa que eu tive, em Balneário Camboriú, e ele morava num sítio no interior de Foz do Iguaçu. Era um menino muito querido. E ele veio trabalhar comigo. Tinha lá um quartinho onde ele morava, né? Ficava ali, e eu botei uma televisão para ele assistir, né? E chegava o final de semana, eu passava lá e ele estava vendo televisão, domingo de tarde. E eu dizia, menino, você não vai ali na praia, não? Ele era adolescente, tinha 17 anos para 18, né? Mas era de uma família muito humilde. Ele nunca tinha visto televisão. E isso faz o quê? Bom, foi nos anos 70, eu acho, por aí. 70 e 75 para 80, por aí, né? Ele disse, não, mas eu gosto de ver televisão, eu gosto de ver televisão. Eu disse, mas você tem que ir na praia, rapaz, você tem que ir lá ver as meninas lá na praia, conhecer gente. Ah, não, eu gosto de ficar vendo televisão. E durante a semana ele trabalhava muito. E de noite ele descansava, então ele praticamente não saía de casa. E estava bem pertinho da praia. Mas eu vai na praia ver televisão, vai na praia ver gente, vai se divertir um pouco lá, vai lá, tomar um sorvete, ver as meninas, cara. Não, eu gosto de ver televisão. Um dia ele perguntou para mim, ô Jorge, como que eles fazem as novelas? Eles sabem que vai acontecer aquilo e daí vão lá escondido e filmam? E depois passam na televisão? Assim, a televisão, a criança não sabe a diferença entre televisão e janela. Porque ele olha para a televisão, vê pessoas, vê imagens. Olha para a janela, vê pessoas e imagens acontecendo lá fora. A criança não tem ideia. Televisão e janela é a mesma coisa. Por isso, tinha que cuidar muito com o que as crianças viam na televisão. Esse menino era assim, ele achava que aquilo tudo acontecia de verdade. E aí senta, explica para ele, com a paciência infinita, como que funciona a televisão. Que aquilo é tudo encenação. Que aquilo as pessoas fazem. Eu tive que fazer uma cena lá teatral para ele entender. Aí tem alguém que tem uma máquina filmadora, filma. E daí, antigamente projetava no cinema, mas agora eles mandam pelas ondas do não sei o que lá, aí você recebe, tem um aparelho receptor, por isso que tem a antena da televisão para captar
Aí mas como é que funciona a televisão? Explica, tintim por tintim, que tem milhares de lampadinhas na televisão, e aí vem o comando para acender uma, apagar a outra, que forma as imagens. E as imagens se movimentam, e que, olha, foi um aprendizado imenso para mim, para entender como funciona a mente das pessoas. É como se ele tivesse caído num outro planeta onde ele não existia nada, né? Mas foi um dos melhores funcionários que eu tinha, porque ele era de uma inocência, e então ele não fazia nada errado, fazia tudo certinho. Era muito bom. De qualquer maneira, a semana que vem nós vamos rever esse parágrafo, para ver se ficou alguma coisa que não ficou bem clara, que não ficou bem entendida, e que é muito interessante esses parágrafos para o nosso aprendizado. Porque esse aprendizado ele vai surgindo na nossa mente decorrente dos nossos estudos. O aprendizado é o resultado de estarmos aqui juntos, fazendo essa leitura e buscando essa interpretação. O aprendizado não é decorar o texto que ali está escrito. É a união faz a força, e como nós dissemos, que a soma das partes, que a totalidade transcende a soma das partes, e como se diz também, que onde dois ou mais estiverem, haverá essa transcendência da capacidade de luz na mente, o nosso encontro também transcende a soma das partes. E é daí que surge o aprendizado na nossa mente. Por isso que sempre é bom nós compreendermos, não deixar nada pendente. Não entendi bem, pergunta. Na aula eu estava presente. Como eu estava presente, eu estava intensamente atento na aula. A minha mente não ficava lá fora distraída pensando em outra coisa. A presença é a chave do aprendizado. E quando eu não entendia uma coisa, eu levantava a mão. Professor, o que é de novo, Jorge? Não compreendi isso. E aí ele tinha que me explicar. E quando eu entendi, eu disse, entendi. Pode seguir. Nunca estudei para uma prova, para um exame, para nada. Os meus colegas ficavam lá nos livros, estudando dia e noite. Eu nunca estudei. Eu tinha aprendido. E eles ficavam fazendo, era decoração. Eles ficavam lendo, estudando, mas não compreendiam, eles decoravam. Essa é a ideia do presente e do aprendizado. Não é que é muito amor junto, é que o amor é tudo. O amor é tudo junto. É, transcende a soma das partes, é muito mais do que nós juntos. Eita, quanto aprendizado, quanta alegria. Obrigada, povo lindo. Obrigada. Bênçãos e milagres para vocês. Muito amor. Amém. Amém. Amém para você também. Estendo as bênçãos e o amor de Deus para vossas mentes através de mim. Eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que Ele deseje, sabendo que Ele vai comigo.
eu serei curada na medida em que eu permitir que Ele me ensine a curar.